Grandes privilégios dos filhos de Deus. Preste atenção. Grandes privilégios. Pensei que estava todo mundo dormindo. Falei, nem comecei a pregar, já estão dormindo, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. A Janerete, se vocês não sabem, é uma conselheira das boas. Outro dia ela falando com o pastor, ela tem acesso aos pastores para falar de coisas da administração da igreja e das congregações, que nós chamamos apenas de capelas. E conversa vai, conversa vem. E como eles têm muita amizade, ela deu um aperto aqui, mas na amizade, né? Apertou aqui, apertou aqui. Daí ele disse alguma coisa. Irmã Generete, se eu tivesse morrido durante a doença, eu teria ido para o inferno. E é um dos bons pastores. Quer dizer, às vezes até mesmo um pastor que se esquece dos grandes privilégios dos filhos de Deus. Talvez você esteja nesse barco, e se estiver, é só voltar para Jesus. É simples. Os defeitos especiais funcionando. Agora, quem que está mexendo? É você? Sim. Já lemos aqui e a parte que eu não vou comentar isso aqui, mas me chamou atenção a parte que diz: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez, assim como no mundo, estardes em temor. Temor aqui não é o temor em reverência a Deus, é o temor de medo mesmo, paura. Quem sabe o que é paura? Uma palavra italiana, quem sabe? Ninguém sabe, só eu. Tem gente que sabe ali atrás. Está vendo só? Pensei que só eu sabia. Continuando. Então, nós que frequentamos igreja, damos testemunho do nosso encontro com Cristo. Eu sempre dou meu testemunho de encontro com Cristo. Daí eu digo assim: eu recebi Jesus como Salvador, e Ele também me recebeu como filho, né? Porque se só a gente fizesse esforço, eu seria nada. Então Jesus também, quando arrependidos estamos, nos recebe como filhos. Com respeito ao nosso passado, tem aqui 4 coisas que nós não podemos esquecer. A parte B, coisas para lembrar. Não é a mesma coisa esquecer e lembrar? Não esquecer e lembrar não é a mesma coisa? Mas para ficar diferente eu, né? Vou aqui e vou lá. Coisas que não podemos esquecer. 1. Preste atenção, vê se isso tem sentido para você. Estávamos mortos, texto, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Precisa falar desse texto? Não está bem clarinho? Então não vou nem comentar. 2. Éramos filhos da ira. Já pensou o que é isso? Filhos da ira, logo inimigo de Deus, né? Não é verdade? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus irmãos, quanta bobagem eu fiz como não cristão. Fiz muita coisa boa. Por exemplo, eu ajudei a Igreja Católica, tanto em Mairiporã, ainda começando a cantar como dupla Mirim, os irmãos Campos, e depois em Bragança, já com o nome de Romântico Apaixonado. E eu ajudei aquelas 2 igrejas mais de 10 anos. Fazia show de graça para os festivais que a igreja promovia. E detalhe,
Nunca e eu era um bêbado. Depois dos 15 anos comecei a beber e virei bêbado. E nunca um líder católico me procurou para dar algum conselho. E eu era um bêbado conhecido no bairro, pelo menos. E a igreja era no meu bairro. Nunca um líder católico, muito menos um padre, me procurou para dizer: ô Neri, em que posso te ajudar? Nunca. Mas todos os festivais da igreja eu estava lá, dando a minha colaboração. Uma outra coisa, estávamos sem Cristo e sem Deus. Lá vamos para Efésios. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Antes de Jesus descer aqui à terra, descer como ele nasceu nessa terra como ser humano. Eu não vou entrar no mérito que vai longe. O povo que era de Deus era o povo de Israel. Então Israel tinha as promessas de Deus. Nós, gentios, hoje alguém diria pagão, não tínhamos nada, zero bala. Mas em Cristo nós somos alguma coisa. Não é momento de comentar isso. Item 4, que é para não esquecer: obedecíamos ao pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo, é? Credo em cruz. Vós tendes por pai, é Jesus falando, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Já pensou, gente? Ser filho de um bicho desse? Deus me livre, não é verdade? E a gente era e nem percebia. A gente era e nem percebia. Como disse, quanta coisa ruim, quanta bobagem eu fiz enquanto ainda não conhecia Jesus. Misericórdia, né? Como eu disse diversas vezes, eu nunca dei um testemunho assim, início, meio e fim. Eu cito alguma coisa pelo meio, mas nunca. Nem a irmã Janete, que viveu comigo quase 50 anos, 54 anos, nem ela sabia da minha vida, né? Para que lembrar o passado miserável, né? Vamos lembrar de Jesus para cá. Deixa para lá. E agora a parte que é para lembrar, ou é para não esquecer? É para lembrar. Pois é, lembrar. Gente, como aquele pastor falando com a Generete, se eu tivesse morrido, teria ido para o inferno. Eu pensei, um camarada que tem um conhecimento razoável de Bíblia, é um bom pregador, como é que está nesse buraco? Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Como é que acontece um negócio desse na vida de um crente? Ainda mais no nível daquele pastor. Mas existem coisas desse tipo. Eu comprei um livro anos 90, 92, 93. Comprei um livro chamado Porcos na Sala. Quem já leu? Você já leu? É? Olha, ali também já leu. Acho que só. Ali já leu. Eu comprei e não li de imediato. E numa viagem missionária que nós fomos eu estava na presidência nacional da igreja, e eu tinha que passar por Porto Velho e descer para Minas Gerais. Só que tinha uma igreja no meio do caminho, esqueci o nome esqueci o nome, Niberã. A igreja ela descendo para Ji-Paraná. Eu tinha que visitar também a igreja de Ji-Paraná. Por isso descemos de ônibus. Daí a irmã Janete já tinha lido o livro. Olha aqui, Neri. Janete, isso não tem base bíblica. Ela continuava lendo, nós deitados na cama, né? Olha aqui, olha aqui, Neri.
Janete, é uma ideia inteligente, mas não tem nada a ver com... Muito bem. E lá falava de pastores endemoniados. Não, pastor endemoniado não. Aí não. E indo para Porto Velho no avião, comecei a ler o livro. Descendo de ônibus de Paraná e depois Belo Horizonte, eu continuei lendo o livro e passei a aceitar como fato, como realidade. Porque, primeiro, pastor é o que mais do que os outros? Pastor é mais santo que os outros? É mais bonito que os outros? Não é verdade? O mais feio do que os outros? É um ser humano comum, um ser humano com uma carga maior, com um encargo maior, só isso. Ele, nesse caso, deve ser mais responsável do que o resto do povo. Mas no fundo somos iguais, sujeitos às mesmas circunstâncias de qualquer outro. E assim como vocês se cuidam para tocar uma vida limpa diante de Deus, o pastor também tem que se cuidar mantendo uma vida equilibrada diante de Deus. Mas aquele livro, eu fiquei pensando, alguém é da igreja católica, um líder, um bom líder, está funcionando esse relógio? Por que não? Hã? Hein? Pilha, é? Está quebrado? E por que você não me avisou? Eu teria comprado outro. Eu vou pregar por aquele relógio, está parado. Então eu vou embora. Um cara que é um bom católico, fiel, é até dizimista, líder de casais, bom preletor, um crente chega e vibra nele, pá, ele conclui que a igreja evangélica é mais certa do que a dele. Ele se muda para a nossa igreja, aceita Jesus e tudo. Como ele é um obreiro treinado, logo ele vira líder de célula, ou agora casa de bênção, e faz um trabalho muito bem feito. E vai para o inferno, porque ele só trocou de igreja. Trocar de igreja não leva ninguém para o céu. Então ele vira até pastor. Ele é fiel, sério, ele vira até pastor e morre naqueles dias e vai para o inferno. Por quê? Mudar de igreja para nossa igreja não perdoa pecados. Se tornar um pastor da nossa igreja também não perdoa pecados. Então, se morrer, Janerete, cadê a Janerete? Vai para o inferno mesmo. O rapaz tinha razão. Não é o caso de se mudar de igreja, mas o resto é igual. Estamos onde aqui? Então temos para lembrar, que alguém já esqueceu, a dignidade, olha só, dignidade de sermos filhos de Deus. Romanos tal, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes, o pessoal não sabe ler mais não, é? Porque quando eu paro assim, vocês falam. Eu vou ler de novo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Aí, vocês têm que me ajudar a pregar, gente. Imagine, olha que mudança, de filhos do diabo, filhos da ira, para filhos de Deus. Isso tem que ser festejado, tem que ser lembrado. Uma outra coisa, a riqueza da sua herança, ou da nossa herança, Romanos tal, e se nós somos filhos, presta atenção, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem gente que entra para a igreja para se dar bem financeiramente. O meu sogro foi de uma igreja aí que é meio ruim de doutrina, com a promessa, alguém disse para ele
Ele estava mal nos negócios. Alguém disse para ele: não, se a gente for para a igreja tal, a gente vai ficar rico. Ele frequentou 3 anos, não mudou nada. Daí ele desistiu, né? Ele é um crente, já morreu inclusive, é o pai de irmã Janete, já morreu inclusive, e morreu crente, mas sem fé na igreja. Porque o que disseram que a igreja faria, a igreja não fez, porque a igreja não faz mesmo, não. São coisas que têm a ver com o próprio Deus. Comentário: existe uma herança para os filhos em Cristo Jesus, concedida pelo Pai, através da cruz. Temos direitos concedidos de novo, através da graça de Deus. Não vou entrar no assunto graça de Deus, que demanda tempo, mas pela graça de Deus, nós somos, ficando só na última parte do texto, co-herdeiros de Cristo. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Para falar a verdade, nem eu tenho a ideia do que eu estou falando. Nem eu. Como é que se explica um negócio desse? Como se explica um negócio desse? Aceitar pela fé. Primeiro, eu não sei o que eu vou herdar. Eu sei que tem um paraíso, que tem um céu que se vai viver, mas eu não cheguei lá ainda para explicar para vocês, né? Eu ainda não vi a herança de Deus, a herança. Pela fé eu creio no texto, mas dizer que eu sei explicar, eu teria que ter estado lá e voltado para... Olha, gente, quando eu estava na terra e pregava, eu não sabia direito o que era isso, mas agora eu sei, porque eu fui lá e vi. Então tem coisa, irmãos, que é só mesmo depois da nossa partida. Uma outra coisa muito esquecida e pouco procurada: a bênção da sua amizade. É um texto que eu cito bastante aqui no culto, mas hoje vamos dentro desse contexto. Jesus disse: vós sereis meus amigos. De novo, vós sereis meus amigos. Aí pegou, né? Quem é amigo de Jesus? É aquele que faz o que ele manda, aquele que obedece. Simples assim. Então o Pai espera de nós, os seus filhos, a obediência irrestrita em todas as situações. Depois de um certo tempo, e se é o teu caso, está na hora de dar um pulo para a vida. Depois de um certo tempo, isso acontece com pastores também, pela graça de Deus. Comigo não aconteceu ainda. Ainda eu acho que está errado, deixa o ainda para lá. Comigo não aconteceu. Espero que eu viva o suficiente e que eu morra trabalhando no reino, para não cair nesse buraco. Onde é que eu estou aqui? Estou perdido, gente. Alguém me ajude. Eu estou no 4? 3. Sim, situações. Irmãos, há uma coisa, um palavreado moderno, que se chama zona de conforto. É onde o profeta... Como é que é o nome daquele profeta, meu Deus do céu? Aquele: eu nasci há 10.000 anos. Raul Seixas. É um palavreado do Raul Seixas. É quase uma profecia. Você conhece, Samuel? Tem que estudar mais, meu irmão, para saber mais. Diz ele que conhece. Ele tem uma música que fala sobre boca escancarada, cheia de dente. É esperando a morte chegar? É isso? É. Então tem gente que está com a boca escancarada, cheia de dente. E o pior é que nem quer morrer. Pelo menos o profeta Raul Seixas, pelo menos ele sabia que ia morrer. Nós nem nisso pensamos. Não, imagina, vou morrer. Que morrer nada. O vizinho morre, o vizinho de trás, do lado, da frente morre, mas eu não. Chama-se zona de conforto. E deixa eu lhe dar uma explicação aqui que não tem nada a ver com nada, mas
me veio à mente agora, eu já disse diversas vezes, o que é mesmo que eu digo? Gabriel, imagina mais 10 anos, como é que eu não vou estar, né? Vocês me aguentam mais 10 anos? Aguenta. Já aguentou até agora, né? Não é verdade? Imagina. Então, Samuel, o que eu estava dizendo, Samuel? Eu falava sobre zona de conforto. Sim, lembrei. Irmãos, já contei diversas vezes. Quem manda ficar muito tempo pastor de uma igreja tem que repetir as histórias, né? Porque não pode inventar história para contar. Então tem que repetir. Crente museu. O que é um crente museu? Vive do passado. Eu já contei diversas vezes, agora o próximo item. Conheci uma pessoa lá no Sudeste. Ele supervisionava cerca de 20 pastores à época. Brabo que só. Mas brabo que só. Mas ele só contava coisa do passado. Ele é de uma certa região do país. Pois é, quando eu morava em tal cidade, que fica no lugar do país, quando eu morava em tal cidade, eu pertencia à mocidade da igreja, e nós ia, e nós descia, e nós subia, e nós ganhava arma. Ele não falava arma, é exagero meu. Tudo que ele contava tinha pelo menos 40 anos de idade, as coisas que ele contava. E sempre as mesmas coisas. Que quando ele estava na mocidade da igreja X, só passado. Eu imagino que alguns de nós, espero que eu não estejam vivendo tipo museu, que só tem coisa velha, só tem coisa antiga. E tem uma outra expressão, eu não sei se foi eu que criei, ou se alguém me contou, mas eu tenho como minha, só que eu já esqueci o que é. Imagina Gabriel mais 10 anos, você aguenta, né? Aguenta. Você espera que Jesus volte para não ter que me aguentar 10 anos? Desconfiei desde o princípio. Inteligente o rapaz. Ele pensa que me engana, é? Se foi mesmo. Voltemos aqui para o texto. É o item 3 por enquanto, né? Vamos ao item 4. A quarta coisa para que lembremos, é o poder do reino de Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Esse é o livro do Apocalipse. E é Jesus falando. Apocalipse significa revelação. Então Apocalipse é a revelação de Jesus, revelação que foi dada a João, o evangelista, escritor do Evangelho de João. Então foi dada a ele a revelação dessas coisas, e ele escreveu, que é para não perder a ideia, né? Senão, como eu disse, a Bíblia escrita é o mais correto, porque daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 500 anos, se Jesus não voltar, você vai abrir essa Bíblia aqui, e o texto estará igual, não vai mudar nada. Onde é que eu estou aqui? E nos fez reis e sacerdotes. Tem uma coisa também que é difícil de explicar. A gente pode inventar qualquer coisa, uma frase bonita, aleluia, glória a Deus. O pastor pode fazer isso, mas honestamente eu não tenho ideia do que seria. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Até aí tá bom. O que é isso? Eu não sei explicar. Você sabe? Mas é uma coisa além do nosso entendimento. A coisa é tão alta que fica além do nosso entendimento. O que seria ser
reis e sacerdotes para Deus. Mas está escrito, então vamos esperar o cumprimento. Ou vocês pensam que Israel entendia as profecias sobre o Messias? Vocês acham que a nação de Israel entendeu? Tanto não entendeu que Jesus veio, não foi reconhecido como o Messias de Israel, tanto é que o levaram à cruz. Foram os romanos que crucificaram Jesus, mas quem levou Jesus à cruz foram os sacerdotes, os líderes de então, insuflando o povo escolheu o bandido Barrabás, e Jesus acabou indo para a cruz. Então Israel como nação não reconheceu o seu Messias, porque Israel não entendeu as promessas de Deus com respeito ao Messias, que são promessas maravilhosas, tais quais essa que estamos lendo aqui no Apocalipse. E há o perigo de nós, agora como igreja de Cristo, atenção, se alguém falar para você que a igreja é o Israel de Deus, não é, já disse diversas vezes aqui. Um dia, leia Romanos, um dia Deus vai tratar com o povo de Israel, estritamente com ele. Então alguém, igreja Israel de Deus, não é verdade. Igreja é igreja, Israel é Israel. E hoje, nos nossos dias, Israel é uma nação comum, ainda é chamada de nação santa, né? Ainda é chamada de povo de Deus. Mas de fato, nos nossos dias, quando rejeitaram o Messias Jesus, Israel se nivelou com qualquer outro país. E se hoje o judeu quer ser salvo, tem que começar por Jesus. Não existe outro caminho também para o pessoal lá de Israel. Mas aqui está a promessa. Por mais que a gente não atine a contento com o significado, é que nós somos reis e sacerdotes para Deus. Amém? De repente é bom rei a gente sabe o que é. Sacerdote sacerdote. A palavra sacerdote até nos remete à igreja católica, né? Os padres são chamados também sacerdotes. E de repente temos que voltar ao Velho Testamento e dar uma boa estudada ao que seria um sacerdote, segundo registra o Velho Testamento. Então nós temos o Espírito Santo para sermos testemunhas fiéis, isto é, realizarmos as obras do reino de Deus com poder. E a quinta coisa que é preciso lembrar, atenção agora, eu preguei essa mesma mensagem no lugar chamado Jatuarana. Quem conhece Jatuarana? Você conhece Jatuarana? Foi fazer o que lá? Imagina, esse mundo é pequeno mesmo, né? Olha, se eu fosse falar mal da Jatuarana, ainda bem que vou falar bem. Domingo passado eu estava viajando e o pastor Mendes fez a inauguração. Era um prédio que já foi usado pela Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus não cuidou. Daí o dono do terreno nos procurou e passou o prédio para nós. O senhor ficou com o prédio da Assembleia de Deus? Não, o prédio quem construiu foi o dono do terreno, irmão Pedro. E eu fui lá hoje visitar a obra de manhã. A posse de todas as bênçãos. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E eu fiz lá aquela pergunta que eu faço nesse texto quando prego em casamento ou laço do coração. Eu perguntei assim: a quem foi que Deus deu o domínio da sua criação? Respostas: a Adão. E não é verdade, né? Vocês sabem disso. Estão cansados de ouvir eu falar isso. Deus deu o domínio da sua criação ao casal.
Simples assim. E nós, maridos, eu não sou mais marido, né? Não sou mais, né? Olha eu falando como marido, não sou mais. A Bíblia diz que a morte já me separou de nós precisamos prestar atenção todo pouco. O casal não foi para dominar a mulher, não foi para dominar a mulher, porque esse papel é o papel do diabo. Marido que domina a mulher faz o papel do diabo, e mulher que não se coloca na posição de esposa, segundo o texto sagrado, também é rebelde, e mais rebelde do que o diabo você não pode ser. Os rebeldes, eles ou elas, pois é. Concluam. Mas voltando ao que nos interessa, então olha o poder que Deus nos deu, a sua criação como um todo. Esse é o nosso poder. É lógico que o mundo hoje não é o mundo de Adão e Eva, mas nós temos os nossos nichos, onde podemos ter o domínio, onde podemos nos preparar para a vida. Inclusive, tem gente de cabelo branco aqui, tem gente até que botou barba branca. Pedro, tira essa barba, Pedro. Não? Não. E a dona mulher acha bonita aquela coisa feia, né? Porque Pedro, quando eu usava barba, eu me amarrava em ser feio. Eu me achava feio que... Hoje eu vejo fotografia antiga, casal em casamento, o casal todo arrumadinho, perfumado, e eu com aquela coisa lá. Parecia um bicho do mato, Pedro, quando eu usava essa barba. E eu tomava banho todo dia com a minha barba, era limpinha, tá? Hein? Ele toma banho todo sábado? Estamos longe. Então a palavra bênção no hebraico significa, quem sabe? Autorização. Vocês estão lendo, né? Vocês estão aí, tem aí, autorização dada por Deus para... Então, meus irmãos, hoje nós não temos, nós como pessoa, nós não temos o domínio do mundo. Digo, o indivíduo não tem o domínio do mundo, mas eu falei que nós podemos escolher um nicho, um espaço dentro da sociedade, empreender em alguma situação e ser o melhor da cidade. Isso é ter domínio. Igual tem gente que ao invés de estudar para ganhar um dinheirinho a mais, fica satisfeito com o emprego. No meu tempo, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Na época a gente procurava serviço. Hoje o pessoal quer emprego, principalmente do governo, que é para não trabalhar, né? Não é verdade? Nada contra quem trabalha no governo, tá? Seja uma testemunha de Jesus, seja o melhor funcionário, a melhor funcionária lá no teu setor, e você terá o domínio que lhe compete ter nesse nosso mundo. Então, nós que ocupamos algum lugar de trabalho, algum lugar que tem uma posição até maior do que a dos outros, temos que fazer um trabalho melhor do que o resto do pessoal lá da empresa, ou lá no governo. Nós temos que fazer melhor do que aquele pessoal. Eu não vou jogar flores em mim, tá? Não vou. Eu poderia contar com uma dúzia de histórias onde eu sempre estava na frente dos meus companheiros. Por quê? Eu já falei que eu já te contei tantas vezes, vou contar de novo. Quando eu contei, você não estava no culto, Gabriel. Presta atenção então, para aprender agora. Antes de ser pastor, eu trabalhei em 11 situações diferentes. A irmã Janete não gostava que eu falasse isso. Neri, o povo não vai te entender. Você fala que trabalhou, mas que nunca foi trabalhar, o pastor não vai entender isso aí. Então eu vou explicar direitinho hoje.
Eu trabalhei em 11 situações diferentes, mas eu nunca fui trabalhar na minha vida. Alguém que diz: ache uma coisa que você goste muito, ache uma coisa que você goste muito, faça disso a sua profissão, o seu meio de ganha-pão, e você nunca vai trabalhar na vida. Porque eu sou sempre brincalhão, eu sou assim desde que me conheço por gente, eu nunca fui trabalhar na vida, eu só ia para me divertir. E também como pastor, eu estou na vida para me divertir. Nas horas vagas eu prego o evangelho. Por exemplo, hoje de manhã tinha um tempo vago, eu fui pregar lá no Jatuarama, Jatuarana, né? E contei umas brincadeiras também, né? O pessoal ficou olhando assim, pastor doido esse, né? Então, meus irmãos, que tal? Bom, eu tenho que ler esse pedacinho aqui. Então, bênção no hebraico significa depois vamos fazer uma oração. Não dá para orar com você individualmente, então vamos orar em conjunto. E eu acho que um vai orar pelo outro. Acho que não pode, né? Só se for em família, porque tem que ter o tal de distanciamento, né? Em família já está em família, então não tem problema. Mas enfim, fique nem que seja assim, guardando distância do amigo ou da amiga, e nós vamos orar uns pelos outros, porque Deus ouve a nossa oração com certeza, por causa de Cristo, e vamos abençoar o nosso irmão. Daí é chumbo trocado, né? Eu abençoo alguém e alguém me abençoa, e depois faremos uma oração com todo mundo, para fechar com fecho de ouro, amém? E esses privilégios acontecem não porque somos melhores ou piores do que os demais, mas por causa do nosso Salvador, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Vamos orar agora?